Hoje, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos no nosso último culto deste ano de 2024. Trilhamos uma longa caminhada de muito aprendizado na palavra de Deus. Alguns irmãos tendo ano com muita luta, outros talvez desfrutando de muito júbilo. Logo mais, a gente está iniciando 2025. E muitas vezes, quando iniciamos um outro ano, quando vivemos este momento de virada de ano, nos colocamos a pensar. Refletimos sobre o ano que se passou. E então, traçamos metas, planos para o ano que está por vir. Alguns traçam, por exemplo, objetivos profissionais. Almejam a estabilidade no trabalho que talvez começou há dias atrás. E almejam o 2025 buscando esta estabilidade. Outros almejam uma promoção que há muito anseia, mas agora fala, é 2025, agora vai. Outros talvez estão procurando um novo emprego, ou pensando no concurso público, e já está aí fazendo o cálculo de quantas horas dedicará de estudo por dia no ano que vem. Aos que são ainda estudantes, talvez já estão pensando nas matérias que irão estudar, nos novos professores, talvez estejam trocando de escola e pensando nos novos desafios. Também nos colocamos a pensar em conquistas que queremos ter. Talvez queremos ter ali um novo carro, ou talvez o primeiro carro. Talvez esteja almejando comprar a sua casa própria. Ou traçando o objetivo de comprar um eletrodoméstico, um eletrônico, que você há anos tem sonhado e você traça o objetivo. Irei conseguir em 2025. Esses anseios geralmente se tornam até pedidos de oração. Colocamos nas mãos do Senhor. Afinal de contas, colocamos na mão de Deus aquilo que ansiamos. Porém, quando a gente para observar grande parte dos planos que fazemos e as metas que fazemos, algo pecaminoso pode ficar evidente. Por mais que sejamos cristãos, muitas vezes quando olhamos o nosso planejamento, vemos que somos extremamente influenciados por uma cultura individualista e materialista que percorre todo o mundo. Fazemos planos que têm a ver com os nossos interesses, e os nossos interesses somente, muitas vezes. Os nossos planos, muitas vezes, envolvem coisas terrenas, bens materiais, conquistas. Falamos tanto que no mundo há o amor pelo dinheiro e há o amor pelo sucesso, mas não paramos para ver que muitas vezes os nossos planejamentos são movidos pelo amor ao dinheiro e pelo amor ao sucesso. Hoje, eu queria terminar o ano vendo com vocês uma oração do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele expressa diante do Pai, nos seus últimos momentos, aqui na terra com os seus discípulos, os seus anseios. E com esta oração, observando o nosso exemplo perfeito, observando os desejos de Cristo, gostaria de apresentar para vocês novas metas para almejarmos, novos objetivos para ansiarmos. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em João 17, do 20 ao 26. João 17, do 20 ao 26.
palavra de Deus diz em João 17, do 20 ao 26. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes se conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Que o Senhor nos ajude a compreender a palavra e a crescer no aprendizado dela. Antes de adentrar na explicação do texto, eu gostaria de contextualizar aos irmãos um pouco desta passagem, uma vez que não estamos vindo naquela exposição direta do livro. A gente tem que ter em mente que esse trecho que lemos aqui faz parte da maior oração que temos registrada do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma parte dela, uma parte desta grande oração, onde temos o privilégio de ouvir o Filho amado conversando com o Pai, onde temos o privilégio de ver o relacionamento íntimo, profundo, entre Jesus e o Senhor, onde temos o privilégio de conhecer um pouco mais dos anseios de Cristo em relação a nós. Essa oração é feita nos últimos momentos de Jesus. Depois de pouco tempo, Jesus seria crucificado. Em João 17, no versículo 1, Jesus começa essa oração no início do capítulo dizendo: Pai, é chegada a hora de consumar a obra. Cristo se encarnou, viveu a vida santa, anunciou o reino de Deus, chamou os seus discípulos, esteve os preparando e chegou a hora de ir à cruz e dizer: Tetelestai, está consumado, pagando pelo pecado do seu povo. E é neste final da vida de Cristo que ele se põe então a fazer esta oração. Uma oração que ficou conhecida na história da igreja como oração sacerdotal. Por que este nome? Porque Jesus aqui atua como sumo sacerdote do seu povo. No tempo de Jesus, antes do sumo sacerdote apresentar o sacrifício da expiação, era muito comum nos dias de preparação ele fazer orações. E Jesus faz isto aqui, antes de apresentar o sacrifício definitivo. A oração de Jesus, ela pode ser dividida em 3 momentos, dos quais a gente só vai ver o último. No primeiro momento, que vai de João 17, do 1 ao 5, Jesus ora por si mesmo. E qual é o foco da oração de Jesus por si? Ele pede ao Pai para que o glorifique. O grande centro da mensagem é que Jesus, ele anseia pela glória que ele tinha com o Pai no passado. Quando falamos da encarnação de Jesus, a gente celebra e se maravilha. A gente comemora o Natal, porque realmente é algo maravilhoso. Porém, ao mesmo tempo que é algo maravilhoso, a gente não pode perder de vista que para Jesus é um estado de humilhação. Ele que é o Criador se fez homem. Ele que é Senhor se colocou como servo.
ele que era adorado pelos anjos, veio aqui para ser rejeitado pelos seus. E a gente tem aqui no início dessa oração, Jesus sentindo saudade, declarando para o Pai o anseio de voltar para aquela glória que ele vivia com ele. Jesus prossegue a oração em um segundo momento, orando pelos seus discípulos próximos. Em João 17, do 6 ao 19, Jesus vai orar por aqueles discípulos imediatos dele, aqueles que caminharam junto com ele no ministério. É lindo de se pensar isso. Veja que em João 17, no versículo 11 em específico, Jesus vai destacar que em breve ele já não estaria no mundo, porém os apóstolos, os seus discípulos continuariam aqui. Jesus é este que anseia sim voltar ao Pai, que anseia sim aquele estado de glória de outro tempo. Porém, Jesus, mesmo sendo esse Senhor grandioso, glorioso, ele não deixa de se preocupar com seus pequenos que ficariam aqui. E o foco de Jesus, nesse segundo momento da oração, é que ele pede a Deus para que Deus guarde estes discípulos próximos dele, que Deus estivesse trazendo unidade entre eles e que Deus esteja santificando estes. Após este segundo momento, finalmente chegamos aqui, no texto que trabalharemos hoje. E por quem que Jesus ora neste momento final? Ele ora por nós. Ele ora pela igreja de todos os tempos. Jesus ora pelas nossas vidas. Podemos dividir estas últimas falas de Jesus em 3 partes. Jesus, de João 17, do 20 ao 23, vai apresentar um primeiro pedido a Deus. Ele vai pedir pela unidade da igreja. No versículo 24, veremos um segundo pedido de Jesus, para que o Pai nos guarde para vermos a sua glória futura. E por fim, nos últimos 2 versículos, versículo 25 e 26, veremos uma declaração de Jesus do resultado da sua obra, o amor do Pai sobre a igreja de todos os tempos. Logo de cara, compartilho com vocês que quando comecei a meditar e a pensar neste texto, me maravilhei. Me maravilhei com o Senhor que nós temos. Porque Jesus, como disse aqui, estava nos últimos momentos da sua vida. Em breve ele iria encarar a cruz. Ele seria ali humilhado, encararia a ira de Deus sobre a vida dele. Jesus tinha tantos motivos para orar por si. Mas nesse momento de maior angústia, ele se lembrou de nós. Isso é algo grandioso. Isso é algo maravilhoso. E eu gosto de pensar que Jesus, tendo a mente de Deus, esta mente onisciente, que sabe todas as coisas e tudo ao mesmo tempo, talvez enquanto orava, tinha o rosto de cada um de nós em sua mente. Tinha cada placa de igreja em sua mente. Tinha cada igreja local passando pelo seu pensamento. E é nesse cenário da igreja global, da igreja de todos os povos, que Jesus se põe a orar. E ele inicia o trecho da oração dizendo, no versículo 20 e 21, não peço somente por estes. Quem são estes? Os discípulos próximos deles. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Perceba aqui que Jesus, ele poderia começar esta oração por nós, pela igreja de todos os tempos, pedindo diversas coisas. Ele poderia começar a oração pedindo para que Deus protegesse a igreja da perseguição. Afinal, até hoje em dia,
Temos irmãos nossos que sofrem com isso. Ele poderia iniciar a sua oração pedindo para que o Pai nos sustentasse em meio a um mundo injusto, em um mundo que há tanta desigualdade, para que o Senhor nos desse recurso. Jesus poderia iniciar a oração pedindo para que tivéssemos saúde em meio a um mundo caído e com tanta enfermidade. Porém, vejam que o primeiro pedido de Jesus, de grande importância para ele, diz respeito a uma coisa: a unidade da igreja. Isso já deve deixar claro para nós o quão difícil é viver a unidade. O quão é até impossível viver esta realidade à parte de Deus. Estudamos durante este ano o panorama do Antigo Testamento. Vimos a narrativa bíblica. E talvez você se lembre lá de Gênesis, do relato da queda em Gênesis 3. E estudamos que quando Adão desobedece a Deus, muito mais do que atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor, o pecado também atrapalhou o nosso relacionamento com o próximo. Não é à toa que quando Deus questiona Adão, o que Adão faz? Já vai entregando Eva, já vai apontando o dedo. Quando a gente prossegue no relato, a gente vê os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E o que a gente vê? Um irmão matando um irmão. A Bíblia deixa claro para nós que depois do pecado, o natural para o homem é a divisão, o conflito, a separação. Sabendo disso, nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós, para que em meio ao povo de Deus, a sua igreja, haja o que o mundo não consegue ter, que é a unidade. Em meio ao mundo dividido, o anseio de Jesus é que sejamos um. E perceba que não é qualquer tipo de unidade que Cristo tem em mente. Cristo não deseja que a gente seja somente um grupo de amigos que se acham gente boa, não. Ele deseja algo muito mais profundo que isso. Ele deseja que estejamos unidos com um vínculo forte entre nós, mas não só entre nós. Com um vínculo tão profundo que estamos unidos como um corpo que está unido ao cabeça, que é Cristo. E, consequentemente, no mistério da Trindade, unido então com o próprio Deus. A unidade que Jesus ora aqui é esse relacionamento grandioso que só a igreja de Cristo tem o privilégio de experimentar aqui na terra. Esse vínculo estreito entre nós, mas não só entre nós, também com o nosso próprio Senhor. Obviamente, deste vínculo vai vir frutos. Unidos dessa forma, nos amaremos, nos ajudaremos. Unidos dessa forma, iremos chorar com aqueles que sofrem, iremos nos alegrar com aqueles que se alegram. Quando uma parte do corpo sofrer, nós sofreremos juntos. É uma grande família construída pelo Senhor. Faremos isso sendo verdadeiros membros interligados entre si e também com nosso cabeça. Como Jesus disse no versículo 21, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles, a igreja como um todo, estejam em nós. E por que é tão importante para Cristo a unidade? Esse é um questionamento legítimo. Por que Jesus se preocupa com isso? Como eu disse, teria diversos motivos pelo qual Jesus podia orar. E por que ele clama primeiramente a isso a Deus? E ele vai responder para nós no próprio versículo 21, quando Cristo vai dizer para que o mundo creia que tu me enviaste. Temos aqui declarado pelo próprio Jesus Cristo que a unidade da igreja é um testemunho vivo para todo mundo
de que Jesus é o Messias prometido. A unidade, a união nossa é um testemunho vivo do próprio Evangelho em nosso meio. Como disse, o mundo vive em divisão. Por conta disso, a união que temos entre nós e com o próprio Senhor foge de qualquer padrão deste mundo. E veja, vários homens já tentaram produzir união entre pessoas. Não só tentaram, ainda tentam, né? Quantas vezes surgem associações, organizações, clubes, partidos, e o que a história demonstra para nós e o que nós vemos é que todos esses homens que tentam produzir a unidade, eles falham. Partidos são divididos, organizações têm conflitos tremendos onde membros saem. A gente vê que todas essas unidades, que já tiveram várias na história da humanidade, uma hora cai por terra. Nesse cenário, quando a igreja vive esse relacionamento de união entre nós e com o próprio Senhor, é uma declaração a todo mundo que Jesus é o único Senhor, poderoso, enviado por Deus, capaz de verdadeiramente restaurar os relacionamentos dos homens entre nós e com o próprio Deus. Este testemunho fica claro. Em um mundo onde muitas vezes a gente fica pensando em estratégias de evangelização, de pregação do Evangelho, vemos Jesus deixando claro para nós um método que a gente não pode esquecer e não pode abrir mão, que é a unidade da igreja. Vivermos este relacionamento e ser este testemunho vivo do Evangelho. O Senhor termina o trecho onde pede por unidade, dizendo o seguinte no versículo 22 e 23. Cristo diz: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nesse trecho, que parece um pouco agarrado e tem muito dizer teológico aqui, e muito rico mesmo em teologia, Jesus fala algo que é curioso. Ele vai dizer o seguinte, que ele transmite a sua glória com o objetivo de fazer que sejamos um. E o que Jesus quer dizer com esta expressão transmite a sua glória? E como isso funciona? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que aqui não quer dizer que iremos ser elevados a posições gloriosas ou seremos glorificados como Deus. Afinal, na Escritura, temos claramente revelado que Deus não é um Deus que compartilha a sua glória neste sentido. Não é como se fôssemos nos tornar seres gloriosos. Seremos deuses? Não, não é isto que Jesus quer dizer aqui. A realidade que Jesus se refere aqui ainda está intimamente ligado com esta ideia da união da igreja com Cristo. Quando confessamos que a igreja é corpo de Cristo, verdadeiramente cremos, verdadeiramente declaramos que estamos unidos com o Senhor. Eu sei, é algo grandioso, é algo que extrapola a mente humana, mas é a realidade que o próprio Senhor apresenta a nós. Estamos unidos a Ele. Quando vemos nas Escrituras essa declaração de somos corpo, Ele é o cabeça, ou vemos nas Escrituras que Ele é a videira e nós somos os ramos, são muito mais do que palavras bonitas. É verdadeiramente as Escrituras ensinando a nós que estamos unidos a Jesus. E pelo fato da igreja estar nesta união com Jesus, nos tornamos coparticipantes de todas as riquezas que estão em Cristo. Refletimos as grandezas do Senhor. Manifestamos em nosso meio os atributos gloriosos de Jesus. Perdão,
justiça, amor, alegria, conhecimento, sabedoria, tudo isso é manifestado na igreja por causa desta união que temos com o próprio Jesus. Perceba que Ele continua sendo a fonte de toda a bênção. Ele é o glorioso. Mas nesta união mística, misteriosa que temos com Ele, tudo isso é refletido em nosso meio, é refletido em nossas vidas. A grande realidade por detrás dessa fala de Jesus é que não podemos obter a unidade que Cristo anseia de nós por mero esforço humano, somente por esforço humano. É somente com o nosso cabeça, manifestando estes atributos entre nós, é que nós podemos viver isso. É só por causa do agir dele, tratando a nossa vida, tratando o seu corpo, nutrindo, capacitando, refletindo o seu caráter, no seu corpo que podemos viver esta grandiosa união, unidade que Jesus espera de nós. Chegamos então na segunda parte da oração. Vimos aqui que Jesus ora pela unidade. Ele destaca o caráter, a importância da unidade num caráter evangelístico. E ele também vai declarar que é por meio do agir dele que somos moldados e formados nesta união. E chegamos então na segunda parte da oração. No versículo 24, Jesus vai dizer o seguinte: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus aqui apresenta outro anseio dele, para além da unidade. Ele expressa ao Pai o desejo que os seus discípulos, que nós, que todos aqueles que creem, todos aqueles que foram alcançados, estejam com Ele. E não só no tempo presente, mas por toda a eternidade, desfrutando da glória e vendo face a face. Pensar sobre isso, gente, é algo maravilhoso. Não é somente do anseio nosso, da noiva, da igreja de Cristo, encontrar o amado. O amado anseia pelo dia em que finalmente encontrará a sua noiva. O dia em que finalmente veremos o nosso Senhor em toda a sua glória. Isso é algo que a gente tem que pensar e meditar e que tem que encher o nosso coração de amor e contentamento em relação ao nosso Senhor. Ele é o maior interessado em nos encontrar, apesar de nós, apesar de quão pequeno nós somos, apesar das inúmeras falhas que temos. Jesus, no tempo passado e ainda hoje, anseia pelo encontro com a sua igreja. E anseia que nós desfrutemos da companhia dele por toda a eternidade. Ele pede ao Pai que sejamos preservados até o momento onde finalmente o veremos face a face. Como diz Paulo na carta de 1 Coríntios, que também estudamos este ano, no capítulo 13, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Este dia chegará, o dia em que olharemos o nosso Senhor em toda a sua glória. Nós ansiamos por isso e oramos sim, assim como Ele também anseia. Isto também deve encher o nosso coração de esperança. Afinal, Jesus orou ao Pai por isso. E isso nos traz segurança que sim, o Pai escuta o seu Filho amado. Ele vai preservar a tua igreja.
vai preservar cada um dos seus discípulos até esse glorioso dia. Jesus termina então a oração nos últimos 2 versículos, dizendo o seguinte, em João 17, 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. A intercessão do Senhor em favor de nós termina destacando a obra de Cristo e o resultado que ela traz para as nossas vidas. Jesus começa a sua declaração afirmando que o mundo não conheceu a Deus. Um fato que as Escrituras muitas vezes revelam para nós e que vemos no dia a dia. Uma triste realidade onde grande parte das pessoas andam em rebelião contra o Senhor, andam segundo os desejos do seu próprio coração, onde muitos não adoram ao Deus vivo e verdadeiro, mas se prostram diante de ídolos. Porém, em contraste com o mundo, Jesus conhece o Pai. O Deus Trino, as pessoas da Trindade se conhecem em grande profundidade. E a grande realidade é que a estes que o Pai deu ao Filho, a estes que foram resgatados da cegueira do pecado, que foram iluminados pelo Espírito Santo, Jesus entregou o conhecimento da natureza do Pai, da natureza de Deus. Jesus entregou a nós o descanso no verdadeiro Messias, o conhecimento do Salvador. A igreja, pela obra de Cristo, conhece e teme ao Senhor e descansa na salvação que é oferecida pelo Messias enviado. O resultado disso é o quê? Jesus vai dizer, o amor com que o Pai amou o Filho passa a estar em nós. Não sei se você já parou para pensar nesta breve palavra de Cristo. Mas olha que coisa rica. O amor que o Pai amou o Filho. Quem é o Filho? Jesus. Ele amou este, que Ele mesmo declara no dia do batismo como Filho amado. Este amor é derramado sobre toda a igreja. Sobre todos esses que adentram a família de Deus. Todos nós experimentamos deste amor derramado sobre nós. A igreja de Cristo passa a desfrutar desta nova relação. Não mais de inimizade com Deus, de rebelião, mas de afeição com o Senhor. De amor da parte do Pai. Assim, então, termina a oração de Jesus Cristo. E agora que aprendemos os detalhes desse texto, eu gostaria de trazer 3 aplicações para nós, Igreja Batista Itaipu e visitantes, acerca da nossa preparação e do nosso caminhar em 2025. Primeiramente, gente, uma primeira aplicação que eu gostaria de trazer é para que em 2025 você coloque metas e objetivos espirituais para a sua vida. Como falei lá na introdução, quando temos estes anos de virada, nos pomos a refletir. Olhamos para a nossa vida durante os anos passados, traçamos metas, objetivos. Porém, como destaquei, às vezes a gente fica restrito a aspectos terrenos. Pensamos sobre nossa vida profissional, estudos, viagens, bens materiais. Traçamos objetivos destas coisas. E só uma observação. Não há nada de errado em pensar sim sobre aspectos terrenos. O grande problema é quando a gente só pensa nisso. É quando o nosso planejamento só gira em torno disso. Veja que Jesus, Ele ora por nós, ora pela sua igreja.
Ele poderia ter pedido por tantas coisas que ansiamos. Ele sim poderia ter orado por tantas coisas que pensamos em relação a aspectos terrenos. Mas vimos aqui que Jesus ora ao Pai por coisas espirituais, por aspectos espirituais. Ele prioriza aquilo que muitas vezes a gente negligencia. Aquilo que muitas vezes não estão nas nossas orações, aquilo que não planejamos, aquilo que não estabelecemos como os mais altos desejos nossos. Estes são os mais altos desejos de Cristo. O meu convite para você é que, olhando para a oração do nosso Senhor, você se sinta constrangido a almejar mais estas coisas, para planejar o seu 2025 de maneira diferente. Olhe para a sua vida com Deus. Quais são os pontos que você precisa avançar? Precisa avançar, por exemplo, em intimidade com Deus. Você olha para o seu 2024, e lhe faltou uma vida de oração, uma vida devocional, de leitura da palavra, lhe faltou isso? Pense sobre isso, trace planos, metas, objetivos. Lhe faltou frequência nas reuniões, seja no nosso culto ou nas nossas reuniões de estudo. Você, em outrora, era alguém que tinha alto anseio de estar no meio do povo de Deus, de estar aprendendo da palavra, mas hoje você termina o ano de 2024 como aquela pessoa que empurrou com a barriga as suas reuniões em meio à igreja, que na primeira oportunidade falhava, faltava. Meu irmão, trace planos em relação a isso. Talvez o seu problema sejam pecados que estão enraizados na sua vida. Não só no ano de 2024, mas há anos que você tem deixado pecados permanecerem e você não trata ano após ano. Meu irmão, reflita sobre isso, medite sobre isso, pense sobre isso. Ou talvez você tenha vivido dificuldade de viver uma vida como servo do Senhor. Você vem para a igreja, adora ser servido, mas quando há aquele chamado de Deus para você pôr a mão na massa, junto conosco, você é aquele que é esguio e logo foge. Meu irmão, reflita sobre isso. Observe tudo isso e nutra um desejo de avançar. Reflita sobre práticas bíblicas que você talvez precise adotar. Busque conselho com outros irmãos que talvez estejam bem nestas áreas que você tem dificuldade. E ore a Deus pedindo ajuda nestas coisas. Desta forma, busque viver um 2025 não só buscando e ansiando conquistas terrenas, mas realmente buscando estas conquistas espirituais, estes avanços em relação à sua vida com Deus. Além disso, uma segunda aplicação que eu gostaria de trazer aqui é sobre a unidade da igreja. Ore pela unidade da sua igreja e busque viver esta realidade em sua vida. Eu tive que guardar uma aplicação só para isso, gente. Porque Jesus, na sua oração, dedicou até mais tempo por isso. E declarou o quão importante é isto. Este é um tema que percorreu o nosso ano de 2024. Aqui na Igreja Batista Itaipu, estudamos a carta de 1 Coríntios. E vimos nesta carta o cenário de uma igreja dividida. E que foi tratada por meio da epístola de Paulo, da carta de Paulo. Vimos os malefícios da divisão, assim como vimos os benefícios da união. E meu chamado para o final de ano, em relação a você, é que esse seja um dos seus grandes alvos para 2025. Viver estas realidades que tanto aprendemos, que você busque avançar. Eu não sei como tem sido o seu relacionamento com a igreja. Talvez
Você é aquele que por algum tempo tem nos visitado. Você gosta de vir aos nossos cultos, gosta dos momentos de louvor, de oração, gosta de ouvir o ensino da palavra de Deus. E assim, semana após semana, você tem vindo aqui. Mas logo que acaba o culto, logo que é feita a oração final, você vai embora para sua casa. E só retorna na semana que vem, para mais uma vez adentrar a um culto e ir embora. Eu convido você que talvez esteja vivendo isso, a viver aquilo que Cristo almeja. Aquilo que Cristo deseja, uma unidade que é muito mais profunda do que ser meramente um frequentador de culto. Que realmente você possa almejar ser parte deste corpo, verdadeiramente estar unido com os seus irmãos, sofrendo com os membros que sofrem, celebrando com os que se alegram, criando vínculos, amizades, que vocês verdadeiramente possam estar desenvolvendo e nutrindo amor pelos seus próximos e tendo a experiência de servir junto conosco no reino de Deus. Que você viva esta realidade que o Senhor almeja de nós. Talvez você esteja no outro extremo. Talvez você é alguém que verdadeiramente tem buscado viver a unidade na igreja, intensamente. É aquele que tem verdadeiramente buscado esta ligação profunda. E eu sei, meu irmão, que viver esta realidade é extremamente difícil. Não é fácil. E talvez você esteja chegando no final do ano até cansado. Como vimos, viver a unidade é algo que foge da nossa própria natureza, que é extremamente o quê? Individualista. Só pensa em si. E talvez você chega para mim, você que está vivendo esta unidade, e fale, Antônio, eu tenho buscado viver a unidade, mas meu Deus, como isso é cansativo. Eu preciso me esforçar para demonstrar amor pelos outros. E não só aqueles que são iguais a mim, que têm gostos similares, mas amor por pessoas que são totalmente diferentes de mim. Ou pior, eu tenho que demonstrar amor por pessoas que talvez um dia me chatearam. Talvez você chega no final do ano e fala, eu estou cansado. Cansado de tanto receber visitas e de tanto fazer visitas. Viver em unidade não é fácil. Não é fácil. Mas para você, meu irmão, que talvez esteja cansado e chegando neste final de ano pensando em 2025 eu vou pôr o pé no freio, eu digo prossiga, prossiga. E por que prosseguir? Porque este é o anseio do nosso Senhor, daquele que comprou as nossas vidas pelo preço do seu sangue. Não desanime, que em 2025, nós aqui, Igreja Batista Itaipu, possamos desfrutar de um ano, vivendo cada vez mais, dia após dia, esta união que o Senhor anseia, sendo esta grande família, esta família de Deus. Que possamos cuidar uns dos outros, ligar, mandar mensagem, ou ao menos avisar o pastor, ao saber que alguém está passando por alguma luta, que possamos fazer visitas, que você seja aquele que encoraje os que estão abatidos, que carregue os fardos daqueles que estão cansados. Talvez, pensando numa medida prática, você já possa aproveitar o ano novo, mandando mensagens para alguns irmãos, procurando alguns irmãos para visitá-los, para dar um abraço, para chamá-lo para a sua ceia de ano novo. Enfim, está aí uma primeira medida prática que você pode adotar. Lembre-se que nós, membros deste corpo, devemos ser esta família de Deus, que somos um testemunho vivo
da obra que Cristo realizou em nosso meio. Ore por esta igreja local e também pela sua vida, para que juntos possamos refletir a unidade que o Senhor espera de nós. E para finalizar aqui, gente, eu queria trazer então uma última aplicação. Primeiro falei, para que você possa traçar planos relacionados a aspectos espirituais para o seu ano de 2025. Na segunda aplicação, falei para que você ore e busque viver a unidade em meio à igreja. Porém, meus irmãos, eu termino na terceira aplicação, destacando que quando olhamos para o quanto falhamos e o quanto precisamos avançar ainda, percebemos o quão é difícil. Percebemos o quão é impossível a parte do Senhor. Como vimos na própria exposição do texto, nem é algo que surge por mero esforço humano, somente pelo nosso esforço, não. É algo que o próprio Jesus transmite à sua igreja, manifesta na sua igreja. E onde está então a nossa esperança? A nossa esperança está nisso, na obra de Cristo. Está no próprio Senhor. Ele, podemos ver isso na oração, é o que mais deseja que isto aconteça em meio à igreja. É anseio do Senhor que isso seja manifestado em nosso meio. Nosso crescimento como corpo é do desejo dele. E ele intercede por nós, até hoje por isso. Cito aqui Charles Spurgeon, famoso pregador batista, que certa vez falou sobre a atuação de Cristo nos dias de hoje. O que Cristo está fazendo neste momento? E Spurgeon disse o seguinte: qual é a ocupação de Cristo lá no céu? O que Ele está fazendo agora? Ele está implorando por seu povo. Ele é o seu advogado perpétuo, o seu intercessor contínuo. Ele nunca descansa até que eles descansem. Seu terno coração se compadece de todas as dores do seu querido povo. Eles, o seu povo, não sentem uma pontada, mas o cabeça, ele sente. Sente por todos os membros. Ele ainda olha para as suas imperfeições, enfermidades, mas não com raiva, não com perda de paciência, mas com gentileza e simpatia. Ele, Jesus, é movido por compaixão. A nossa rica esperança é que nosso sumo sacerdote ainda vive. O nosso Senhor não está cerrado em um túmulo, está preso em uma tumba, mas Ele ressuscitou, está à destra do Pai, e lá o nosso sumo sacerdote, que no passado, como vimos, orou por nós, Ele continua com os ouvidos atentos aos clamores do seu povo e continua lá, intercedendo pela sua igreja. Ele intercede diante do Pai. Ele é este Senhor gracioso que nos perdoa e, sendo rico em compaixão, nos ajuda a avançar. Que em 2025, nós como crentes e nós como Igreja Batista Itaipu, não perca da mente a nossa dependência do Senhor. E que continuemos sim a buscar a avançar debaixo da dependência de Cristo. Sabendo que pela obra dEle, pelo grande realizar dEle, por meio das muitas orações que Ele ainda faz por nós, lá dos céus, continuaremos a avançar. Que Cristo nos ajude a sermos um só povo, que ama a Ele e que ama a sua igreja. Amém?